Oi, gente, tudo bem? 11 de agosto, Dia do Estudante. E hoje também é o dia em que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, completa 86 anos. Isso significa que a entidade estudantil já passou por muita coisa, né? Ditaduras, momentos de abertura democrática, de retrocesso, mas também de muitos avanços. E na pauta de lutas, um tema de suma importância sempre desponta nas pautas, nos microfones e nos palanques da UNE. A educação pública, gratuita e de qualidade. E é justamente aqui que o Sindedutec divide trincheira com essa agremiação estudantil, com esse movimento estudantil. E o Pátio Sindical, aqui pelo YouTube, entrevistou durante o 19º encontro do Proifes a Daiane Araújo. Ela é vice-presidente da UNE. Essa entrevista aconteceu num ambiente super legal que foi na Bahia, em Salvador. E ela falou sobre a importância de revistar formas de organizar a luta pelo acesso à educação nesse movimento de reconstrução que o Brasil vivencia nesse momento. Vamos conferir a entrevista que ficou super legal. E o nosso podcast Pátio do Sindedutec está em Salvador, aqui na Bahia. É nessa terra linda, conhecendo pessoas incríveis, no 19º encontro do Proifes. E nós estamos conversando com algumas pessoas que estão aqui compartilhando, trazendo experiência, trazendo conhecimento, coletando relacionamentos. E entre elas, Daiane Araújo. Ela é vice-presidente da UNE, galera. Olha só que honra que a gente está tendo aqui de trazer para o nosso podcast Pátio a Daiane. Oi, Daiane, tudo bem com você? Tudo bem, que honra tenho eu de poder participar desse momento, né? Não só do encontro do Proifes, mas poder fazer essa quarta dimensão, que é deixar aqui registrada essa participação para os estudantes, para os servidores. E nós tivemos uma fala incrível sua, já na abertura, né? Onde você traz aí toda uma demanda, uma necessidade da União Nacional dos Estudantes, né? Frente a essa realidade e a necessidade de termos pés nos chãos, ou pé no chão, com relação ao passado. Né? Nós tivemos aí um desgoverno gigante. Sim. Que não só prejudicou a educação como um todo, não só na área do serviço público, mas também principalmente os estudantes, a criminalização, toda aquela história medonha que a gente já conhece. E hoje, como que a UNE está? Nós tivemos uma eleição recente, né? Sim. Então, quais são as propostas para o futuro quando se trata da União Nacional dos Estudantes? Márcia, eu acho que mesmo a gente aí com a pergunta de futuro, não tem como responder sem olhar também para o momento que a gente atravessou. Assim, acho que a gente identifica hoje que estamos num momento histórico muito importante para a nossa geração, né? A geração de movimento estudantil do último período foi uma geração que ficou ausente das salas de aula e, por isso, perdeu muito do que era a sua mobilização nas bases, porque perdemos o que era aquilo de mais genuíno de mobilizar os estudantes nas salas de aula, nos restaurantes universitários e construir mobilização de rua. E agora a gente teve que refazer tudo isso do miundinho, inclusive tendo que ensinar para essa geração nova como são as formas de organizar o movimento estudantil, porque acho que talvez no movimento sindical isso não tenha sido tão nítido, mas para o movimento estudantil a geração que está na universidade hoje entrou durante a pandemia, entrou durante o ensino remoto, muitos de nós, né, que estávamos construindo as entidades estudantis se formaram. Então a gente tem um desafio hoje que não só de revisitar esse passado da conjuntura, mas de revisitar esse passado também das formas de organizar a luta, que são fundamentais para nós e que a gente precisa significar e construir. Mas que foi mesmo fazendo isso do miudinho, mesmo reorganizando as bases do movimento estudantil, que a gente foi a geração que resistiu a Bolsonaro, né, que derrotou. Aí tivemos uma vitória política importante com a eleição do Lula, uma eleição, né, que foi parte também da mobilização dos estudantes junto das outras classes, de outros setores da classe trabalhadora que
se organizaram para defender e construir uma plataforma democrática que, de fato, fosse condizente com as demandas de reconstrução da democracia brasileira, de resistência a esse projeto fascista. E acho que, como você bem pergunta, dos desafios do futuro, né? A gente aponta e identifica que tivemos uma vitória política com a eleição do Lula, mas que a extrema-direita ela ainda segue organizada na sociedade. Seja o que a gente vê aí, que é até de doer o coração quando você assiste uma sessão na Câmara, nas assembleias e tudo mais, de como a extrema-direita ela ainda está organizada na luta institucional, mas de como ela ainda está enraizada também nas mentes da população. E a gente tem um desafio gigante de resistir e de combater essa organização, enfim, que fere todos os direitos humanos possíveis, que quer retirar o que a gente conquistou nos períodos anteriores ou que a gente quer conquistar agora e eliminar, inclusive, nossas formas de luta, né? Como a gente tem visto aí, por exemplo, com a CPI do MST. Então, acho que diria que para esse futuro, assim, do que nós entendemos da conjuntura, a gente tem um desafio central, que é derrotar a extrema-direita, varrer definitivamente essa face que foi tão terrível da nossa história mais recente e construir, né, radicalizar aí a que a gente quer construir de democracia, que é construir direitos para o povo trabalhador, para os estudantes, para os professores, enfim, para todas as categorias que foram afetadas, não só, inclusive, no segmento da educação. Daiane, nós temos uma infinidade de pautas, uma infinidade de situações para colocar a área da educação, né, deixar a casa em dia. Uhum. E quando a gente fala de estudantes, nós estamos falando de acesso, estamos falando de permanência, estamos falando de êxito, né, para que o estudante tenha acesso, consiga permanecer e concluir os seus estudos de uma forma digna. E nós temos muitos desafios pela frente, né? A UNE foi fundamental nas discussões da reforma do ensino médio, a extinção dos colégios cívico-militares, né? Esse padrão pedagógico que não tem nada a ver com a pedagogia de um crescimento estudantil adequado, né? E não é condenando os colégios militares que nós temos tradicionais por aí. Nós estamos falando desse modelo imposto mais recentemente que descaracteriza as salas de aula. Como que a UNE se posiciona nesse sentido? Acho que quando a gente fala muito de UNE, a gente pensa muito na educação, no ensino superior, né? Acho que a gente tem um desafio hoje na educação brasileira que está sendo construído e consolidado na educação básica. Então, não é à toa que, com esse avanço do conservadorismo e do autoritarismo na educação brasileira, né, na sociedade brasileira, um dos primeiros elementos a serem atacados foi o ensino básico, a educação básica. E acho que isso, tanto com a expansão, né, a implantação das escolas cívico-militares, quanto com a própria consolidação da reforma do ensino médio, assim. E acho que, para nós debater hoje qual a educação que nós queremos, qual o projeto de desenvolvimento nacional pautado na educação, de fato, emancipadora, enfim, para colocar para a nossa sociedade, a gente precisa visualizar também o que a gente precisa transformar no que foi transformado, mexido ali na educação básica, para que isso tenha consequências no ensino superior. As escolas cívico-militares, né, como você fala, elas têm esse caráter que é de avançar com o autoritarismo e com o conservadorismo para dentro da educação brasileira. Então, ela não é só... Por isso que se desfaz o modelo, inclusive, do formato das salas de aula, do formato de quem são os quadros de professores que vão se colocar ali, da grade metodológica que vai ser colocada para os estudantes. E isso, paralelo, também aconteceu quando foi sendo desfeito a grade curricular na nova reforma do ensino médio, né, que é de tirar ali o pensamento crítico das disciplinas que são ofertadas para o conjunto dos estudantes e colocar disciplinas que são muito mais robotizantes, né, mecânicas, para que torne aqueles sujeitos, inclusive, livres de sonhos, né? Acho que um dos principais formas que foi afetada na vida dos estudantes da educação básica com o aumento do conservadorismo e do autoritarismo foi retirar de jovens adolescentes a possibilidade de sonhar com outras formas de se colocar na sociedade, de acessar o ensino superior, de conseguir se emancipar enquanto sujeitos socialmente politizados, inclusive
inclusive, a partir da retirada do pensamento crítico das salas de aula. Assim. Então, acho que esse foi um dos principais impactos desde o início, né? A gente sempre, enquanto entidade estudantil, movimento estudantil, desde o início, a gente sempre denunciou que esse setor mais conservador, autoritário, é um dos principais inimigos da educação. Se a gente faz denúncia, né, com o setor financeiro, que teve como objetivo privatizar e apresentou diversas propostas, o setor militar e essa ala mais conservadora, eles também foram profundamente responsáveis pelas transformações que a gente teve e os ataques que a gente teve na educação no último período e que faziam parte dessa estrutura, desse tripé do governo Bolsonaro. Assim. Então, acho que a gente tem um desafio gigante ainda, né? Tivemos já algumas vitórias aí com a suspensão da implantação do novo ensino médio, no dia que se iniciou o Congresso da UNE, inclusive, a gente teve também uma portaria muito importante, suspensão das escolas cívico-militares, que acho que também é uma vitória para nós, mas que a gente tem ainda muito a avançar, inclusive no que já está em curso, no que já foi colocado, inclusive que vieram também desse lugar no último período. Daiane, quando se trata de universidade pública, como que a UNE tem se posicionado com relação às pautas futuras, à questão das conquistas de espaço, politicamente, pedagogicamente? Na sua fala de abertura do 19º encontro, você falou da necessidade que temos de olhar para o estudante não só em sala de aula, né, mas nos momentos que precedem a sala de aula, porque um aluno ele precisa comer, ele precisa se alimentar, ele precisa ter uma vida digna para frequentar uma universidade, um ensino médio de uma forma adequada. E a UNE, como que está? Eu acho que no último período a gente viu o papel que as universidades tiveram, inclusive como foi importante o posicionamento, a devolutiva das universidades, por exemplo, no momento de pandemia, para que a sociedade brasileira, inclusive, reconhecesse a universidade como esse lugar tão importante para o desenvolvimento do nosso povo e de dar respostas concretas a isso. Então, acho que naquele momento em que a gente passava por uma crise pandêmica tão profunda, ver a universidade como esse celeiro de produção de vacina, de produção de medicação, de desenvolvimento de tecnologia para o enfrentamento àquilo que a nossa geração vivia, talvez de mais avassalador, acho que foi profundamente importante para que a gente sentisse que a gente deve retomar, resgatar isso para colocar a universidade no seio da classe trabalhadora como um instrumento, um patrimônio público e histórico. Acho que a gente precisa mais do que nunca fazer com que a universidade seja esse lugar de se colocar a serviço do povo. Então, o que a universidade pode desenvolver, o que a gente pode estimular, fazer com que seja suficiente ou que possa contribuir no enfrentamento à fome, no enfrentamento ao desemprego, com a reindustrialização nacional, que foi um processo que a gente passou também no último período, né, de desindustrialização do nosso país, que tinha uma indústria também já pequena e recente, mas que a gente perdeu ainda mais do que tinha de indústria nacional e que isso contribuiu também para que a gente hoje volte para um país que voltou para o mapa da fome, com a marca da miséria, do déficit habitacional tão profundo. Então, como que a gente consegue pensar uma universidade que se coloca a serviço das demandas e dos problemas do povo que são tão concretos assim? Então, nesse último congresso da UNE, a gente iniciou aí um debate sobre reforma universitária. É um carro-chefe que a gente quer levar para essa gestão, que é conseguir fazer uma univolante, uma UNE que esteja presente, né, como foi aí em outras experiências também com esse nome de univolante que a gente já teve, presente em todas as universidades do país, debatendo e dialogando com os estudantes qual é o programa que nós queremos propor para construir uma reforma universitária e um projeto de universidade que esteja a serviço das demandas nacionais. Acho que, para além de debater, né, e que não é suficiente debater projeto de universidade, ele precisa estar entrelaçado com outras questões também que vão para além de grade curricular ou de ferramentas ou do ensino da pesquisa e da extensão, que é debater as formas de fazer com que os estudantes entram e permaneçam na universidade. Então, assistência e permanência estudantil é uma questão que é fundamental para a existência da universidade pública. Se a gente está falando que um dos grandes problemas nacionais que a gente precisa enfrentar é a fome e o desemprego, os estudantes que hoje acessaram o ensino superior são estudantes que são filhos de
de trabalhadores que hoje também se encontram desempregados, se encontram sem moradia, se encontram também aí comendo uma refeição por dia porque não é suficiente o que ganha. Então, a gente precisa pensar esse povo dentro da universidade. E acho que outro elemento também importante, saindo aí dessa marca do autoritarismo, do conservadorismo tão profundo, de mais de 30 universidades sob intervenção federal também, que foi uma marca do braço do autoritarismo sobre a educação no último período, acho que a gente precisa também debater e enfrentar aí o debate da autonomia e da democracia universitária. Acho que a gente precisa lutar com prioridade pelo fim da lista tríplice, mas, acima de tudo, debater também quais são as formas de construir uma democracia de fato participativa dentro da universidade, em que professores, estudantes, trabalhadores técnicos, enfim, tenham o mesmo poder de participação e decisão sobre a administração da universidade pública brasileira. Então, diria que dentro aí, né, pegar três elementos chaves que a gente precisa, inclusive, trabalhar de forma coletiva, não só a União Nacional dos Estudantes, porque a gente não vai conseguir vencer isso sozinho, construir sozinho, mas de propostas que a gente quer aí construir para o próximo período. Acho que está no campo da autonomia e da democracia, sobretudo o fim da lista tríplice, debater reforma universitária, uma universidade que contribua com a superação dos problemas que a gente enfrenta hoje no nosso país e, acima de tudo, pensando a vida do estudante, que é conseguir uma política nacional de assistência e permanência estudantil. Daiane, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Pátio do Singletec. Sucesso para toda a diretoria da Uni. E fica aqui o nosso carinho e uma mensagem para os nossos estudantes do Brasil todo que estão aí acessando o nosso podcast e que, porventura, vão compartilhar esse conteúdo. Uma mensagem não pode não ser se organiza, né? Eu acho que o movimento estudantil ele é feito de muitas mãos, já somos muitas mãos. O último congresso da Uni, agora que acabou no último domingo, tinham mais de 5.000 estudantes. Mas o que a gente viu nesse período recente de mobilização e de organização é que a gente precisa de muita gente e que o processo de lutar, de construir, né, conquistar mentes e corações também para o movimento estudantil, ele precisa se multiplicar. Assim. Então, acho que um recado, tanto para os estudantes, mas também para os trabalhadores, é procurar uma organização que seja coerente com as suas pautas, com as suas conquistas, porque a gente não vai conseguir conquistar nada do que está nos indignando de forma individual. As nossas conquistas, elas sempre serão coletivas, então é importante que a gente esteja organizado. Procura aí o teu centro acadêmico, procura aí a tua associação na tua base, procura a União Nacional dos Estudantes, que cabe todo mundo. O importante é que a gente esteja nessa luta aí de forma coletiva. Show! Muito obrigado. Sucesso para nós. Pra gente,